vai gerar menos dúvidas, vai gerar mais assertividade e, com certeza, menos retrabalho de desenho e uma série de coisas que vai complicar e vai aumentar esse prazo de dedicação desse profissional. Eu sou Ana Beatriz, corretora de imóveis e coach. E eu sou Ana Carolina, designer de interiores. Então vamos lá, gente. Eu quero começar perguntando aí para a Ana, por quê? Antes da gente falar o como, né, a liderança é importante, como que vocês podem exercer esse papel com mais propriedade, com mais eficácia, eu acho que é importante a gente entender primeiro por que é importante esse tema para vocês. Então fala aí, Ana, um pouquinho sobre isso. Por que a liderança é importante? Eu acho que antes de falar na liderança em si, é importante a gente falar do sucesso do projeto, né? Até o nome da nossa Rota do Sucesso 2021. Por que esse sucesso é tão almejado? E o que é esse sucesso do projeto, na verdade, né? O sucesso do projeto, acho que tudo que envolve você chegar nesse objetivo interessa a esse profissional, né? E o que, na verdade, a gente poderia entender que é o sucesso do projeto? Eu acho que, antes de mais nada, só de você concretizar esse projeto, isso já é uma questão de sucesso, né? Você conseguir. Eu acho que o mais importante aí é a gente levar em consideração que, no final das contas, o que vocês querem é fazer a transformação na vida do cliente através do ambiente que ele mora, certo? Então, quando você consegue atingir isso, quer dizer que você está tendo sucesso. E quando o cliente passa por essa transformação, aí sim, eu acho que você realmente consegue transformar esse cliente num cliente fã. Fala mais um pouquinho sobre isso, Ana. É verdade. Quando a gente chega, né, e alcança essa transformação, e é muito mais do que simplesmente fazer um projeto, é você realmente transformar, né, não só trazer bem-estar, como tudo isso que a gente conquista, mas eu acho que por trás disso tudo, o que o designer traz é melhoria de vida, é aquela transformação real. E isso sim, o cliente entende, né? Até intrinsecamente, né? Que realmente é o objetivo final. Então, ele fica encantado com aquele resultado. E o sucesso da gente está muito relacionado também a essa concretização, né? Dessas ideias, dessa transformação. É porque eu acho que até então o projeto é um pedaço de papel, né? Que a pessoa compra. Às vezes eu até são aqui. Eu, como sou corretora, né, eu vou comparar um pouco com a questão do imóvel. Quando a pessoa compra um imóvel na planta, ela leva aquele book que, né, geralmente as construtoras fazem, que é super bonito e tal, e um contrato, um papel. Mas o sonho dela só vai estar concretizado quando houver a entrega daquele imóvel. O trabalho de vocês tem que passar por todo esse processo também, até a conclusão, para ele realmente sentir a transformação. Senão, ele é só um pedaço de papel, ele é só uma imagem no computador, ele não é ainda uma transformação na vida da pessoa. E eu acho que, mais do que tudo, você chegar lá nesse objetivo, conseguir transformar essa ideia, né, esse desenho que seja a ideia, né, imaterial, na coisa concreta, e esse cliente ter participado desse processo todo e, no fim, virar o seu fã, né? Ele, mais do que um cliente amigo, como a maioria dos designers e arquitetos costuma falar, né? Ah, o cliente virou meu amigo. Eu acho que, mais do que ser amigo, é ele se transformar num fã teu que vai espalhar, né? Que vai multiplicar essa experiência que ele teve nesse processo com você e com o teu trabalho. Não apenas as ideias em si, mas o processo, né? E no final das contas é isso que no longo prazo vai fazer com que você tenha mais indicações e que esse cliente mesmo, ele volte a te contratar outras vezes.
né? Porque todo mundo sabe que, inclusive, esse ano foi um ano que aconteceu muito isso, que os lares precisaram de adaptações. Então, muitas vezes, o mesmo cliente, ele volta a te contratar para fazer um outro cômodo, para fazer... O filho cresceu, ele quer fazer um quarto que seja mais adequado para a idade. Então, eu acho que o importante no longo prazo, é ele realmente passar por essa transformação para que ele tenha vontade de te contratar de novo. E isso, assim, no marketing significa você realmente fidelizar esse cliente. Quer dizer, ele está sempre lembrando de você na hora que ele necessita daquele tipo de trabalho, daquele tipo de serviço, né? Então, acho que mais do que tudo é você manter esse relacionamento que foi positivo, que chegou ao final com o sucesso da transformação, com o sucesso do resultado e com o sucesso do processo, né? Que isso é muito importante. Muitas pessoas falam apenas do projeto, mas isso é um processo, não só o processo criativo, mas o processo da construção, né? E dessa finalização desse ambiente totalmente transformado de verdade. Então, fala um pouquinho agora, já entrando mais no tema da live, Ana. A gente explicou a importância da liderança. Agora fala um pouquinho assim, o que é essa liderança? Um pouco do sucesso, né? Do projeto e por que a liderança é importante, mas eu queria que você explicasse assim, na sua concepção, o que é ter sucesso, né? Ter uma liderança de sucesso para que você consiga atingir aí os seus objetivos. Porque quando a gente fala liderança, muitas vezes a pessoa associa a corporações, a política, enfim. E todo mundo pode ser um líder, na verdade, né? E eu acho que essa pessoa tem que ser o profissional. O profissional tem que liderar esse processo. Ele tem que encabeçar não só as ideias, mas o desenvolvimento disso tudo. E é por isso que a liderança está muito intrínseca no nosso trabalho, embora muitos profissionais não percebam e não dê tanto valor ou não encorajem essa habilidade, não desenvolvam tanto essa habilidade, que com certeza vai levar a várias ações, na verdade. Porque o bom líder, ele inspira, ele motiva. Fala algumas palavras que esse líder... Eu acho que mais importante que isso, assim, a gente falando mais do sucesso, né, na liderança, é a questão de que durante uma execução de um projeto, ou seja, né, de uma pequena reforma ou de uma obra, várias coisas acontecem ao longo desse caminho que tornam, às vezes, esse caminho um pouco mais conturbado, digamos assim. Exatamente. E aí, o papel da liderança tem extrema importância na minha concepção para que você consiga chegar no final da obra sem tantas desavenças, porque pode ser que aconteça, mas o bom líder, ele tem que saber contornar, né? Ele dissolver, contornar. E outra coisa, e tentar, eu acho que uma coisa muito importante é amortizar. Quando você ouve uma coisa de um cliente, é você não passar tudo que o cliente falou para você, ou toda a energia, de repente, que o cliente despejou em você, dele não estar satisfeito com determinada coisa, com a equipe, né? Com os empreiteiros, etc. Você tem que saber filtrar isso e colocar isso de uma forma mais objetiva. Eu acho que uma das coisas, né, é essa ausência dessas desavenças para você conseguir chegar no final. E eu acho que isso é um problema de muitos profissionais que não conseguem realmente concluir, porque encontram esses obstáculos no meio do caminho, que é totalmente normal no nosso dia a dia, né? Cada dia a gente vai passando aqueles obstáculos. É normal, porque a gente está ali como um gerente, como um líder. E a gente faz parte do trabalho ir resolvendo esses pequenos, né? E transpondo esses pequenos obstáculos. E eu acho que também fazer essa conexão dos envolvidos faz parte da liderança. Então, você conjugar essa comunicação com os empreiteiros ou os profissionais que estão executando, né, ou as empresas que estão executando,
as empresas que estão fornecendo esse material, o próprio cliente, muitas vezes dentro do cliente, tem a família do cliente, né? São várias pessoas, às vezes, com ideias diferentes, que também tem que ter uma mediação ali. Então, o líder, ele também vai tornando, aprimorando esse caminho e direcionando para o objetivo final, que é a conclusão. E muitas vezes não é apenas a conclusão, né? Às vezes é a superação da conclusão, que aí é o trabalho mais do que bem feito, que vai além das expectativas desse cliente, né? Esse resultado. Então, às vezes, aquele processo acaba ficando um pouco desgastado, e daí a gente saber lidar, né, com essas situações de uma forma profissional, de uma forma com que a liderança ajude todo esse processo, né? Então, eu acho que você ia falar assim, muita gente pensa, né, muitos profissionais, que a gente sabe que a grande maioria dos escritórios de design tem, ou é a própria profissional só, ou são 2 sócios, ou são, no mínimo, 5 funcionários, são pequenos escritórios. E quando é a pessoa sozinha, ela pensa assim, ué, mas esse tema não é para mim, eu não lidero ninguém. Por quê? Eu acho que as pessoas confundem um pouco chefia com liderança, né? Que no caso chefia é o cargo que a pessoa tem, empresa, dentro de uma corporação, ou em algum lugar que ela tem aquela hierarquia de chefia, mas o líder eu considero que é muito mais do que isso. Numa situação assim, por exemplo, é como um barco, né? Então a obra, a gente fazendo uma analogia, a obra é o destino final, assim, né? A casa ou a reforma, o resultado é o farol. Vamos imaginar que seja um farol. Mas tem um monte de gente querendo coisas diferentes, né? Achando que vai chegar nesse farol de uma maneira diferente. Se não tiver um comandante que vai determinar, que vai dizer ali para todo mundo qual é o caminho que deve seguir, é difícil de conseguir, né? Porque tá todo mundo num barco. Ou cada um vai sozinho, pula do barco. Exatamente. Tem que ter alguém para estar ali na frente e comandando. Essa analogia é perfeita, né? Porque o que acontece? No mar, existem vários fatores que são da natureza, digamos assim. É o vento, enfim, é a maré, uma série, né, de adversidades que também vão acontecer nesse processo da obra, a partir de uma ideia. Nada é tão linear assim. Então, a gente vai fazendo essas curvas e vai procurando o melhor caminho. Mas tem o comandante ali que vai percebendo todas essas adversidades e vai direcionando para fazer o menor caminho para chegar àquele melhor resultado, né? Então, eu acho que daí a importância desse maestro da orquestra ou desse comandante do barco, que deve ser o profissional, embora muitas vezes o profissional ele fica submetido ao cliente por uma questão de contratante contratado. E, na verdade, ele está te contratando para que você seja o líder. Ele não conhece esse processo tanto quanto você, embora ele possa ter feito algumas obras, ou até pode ser um engenheiro, não importa. O processo, o trabalho do design de interiores, da arquitetura de interiores, é totalmente diferenciado. Então, cabe a gente direcionar, e ele espera isso do profissional, que muitas vezes se sente por insegurança ou outras questões, ele não percebe que é ele que deve, né, tomar e assumir esse papel, exatamente. É verdade. Ana, fala um pouquinho, que eu acho que, assim, todo mundo tem uma história e você não chegou, né, a essa conclusão de uma hora para outra, já são 20 anos de experiência, mas qual que você acredita que seja a oportunidade que existe em você desenvolver essa habilidade?
Então, eu acho assim, o mundo está cada vez mais dinâmico, as pessoas, né, o tempo vai ficando curto para todos, né? E as pessoas tendem a contratar ou escolher pessoas que resolvam os problemas dela, inclusive que economizam, né? Que economizem o tempo dela. Eu acho que o encurtar o caminho é o objetivo também, né? Por exemplo, vamos falar assim. Eu posso fazer um parênteses em relação a isso que você falou? Eu li um livro, nem cheguei a terminar de ler esse livro, mas um livro muito bom que chama Nudge. Foi também uma indicação de um profissional que eu admiro muito. E nesse livro ele fala justamente sobre esse processo de decisão que acontece no nosso cérebro. Ao longo do nosso dia, nós temos que tomar diversas decisões. É escolher a roupa, é como que eu vou botar o cabelo, o que eu vou comer, é qual transporte que eu vou usar até o trabalho. São tantas decisões, isso eu estou falando de pequenas decisões, mas outras decisões também que são decisões mais relevantes, como, por exemplo, eu acredito ser as decisões que são tomadas dentro da escolha do ambiente que a pessoa vai morar, que eu acho que é uma coisa que provavelmente vocês que estão aqui assistindo, que são designers ou que são apaixonados por decoração, sabem o impacto que esse exterior tem na nossa vida. Então, assim, a gente tem que tomar muitas decisões. Então, eu acredito que o que você está dizendo, que o grande valor do profissional está em ajudar as pessoas, ajudar os clientes a tomarem essas decisões da melhor forma possível. Isso exatamente. A gente, quando é contratado, eu pelo menos, né, um dos meus objetivos, e eu passo essa informação para o meu cliente na proposta, é da assertividade e da segurança que esse profissional pode dar a esse cliente, né? Então, essa segurança é a segurança, por exemplo, de uma economia, por exemplo, quando você indica um material adequado, quando você está sempre tomando está sempre atento à precisão das medidas daquele espaço, dos materiais. Então, assim, todo o conhecimento técnico, ele pode trazer, ele pode e deve não só trazer o bem-estar no resultado final, mas nessas pequenas decisões, as assertividades que vão gerar não só o bem-estar e o resultado, mas trazer economia, trazer não só economia financeira, mas encurtar o tempo, né, de escolha, encurtar o tempo de escolha, encurtar o tempo do processo mesmo da construção, que seja, né, de uma marcenaria, que seja um método construtivo mais limpo, mais ecológico, então mais sustentável. Tudo isso, todo esse conhecimento técnico vem para quê? Para agregar na assertividade que a gente pode dar a esse cliente. E se a gente não for líder no sentido de indicar isso como o melhor caminho, mais do que simplesmente indicar produtos, isso é realmente a liderança do profissional da arquitetura de interiores, né? Design de interiores que seja. Porque assim, no fundo, vocês garimpam, né, o que é melhor para aquele projeto. É um pouco esse trabalho de você estar sempre procurando o que vai encaixar melhor de acordo com o orçamento que aquela pessoa tem, com o projeto de uma estética geral. Eu queria até que você desse um exemplo. Outro dia você estava comentando do papel de parede que você estava ajudando a pessoa a escolher, né? São tantas opções que eu acho que a pessoa sozinha, o cliente sozinho, chega a ficar perdido. É verdade, porque quando a gente chega numa loja de materiais, é uma infinidade de produtos, né? Uma loja de papel de parede, por exemplo, um dos itens, né,
que nem é um item, digamos, de revestimento especial, né? Inclusive, hoje é até um item muito utilizado, né? Como tendência, digamos assim. Quando eu chego numa loja e tem 50 books, no mínimo, de mais ou menos 100, 150 páginas. Se o cliente sentar para ver cada um daqueles books, quantas horas ele vai levar ali, né? Então, cabe a gente... Em uma pequena loja de papel de parede. Em uma das lojas, quer dizer, ele ainda tem várias lojas que ele pode querer percorrer. Então, o fato da gente direcionar o cliente para uma determinada marca ou um determinado estilo, né? A linguagem, a paleta de cores, e mais do que isso, a gente se antecipar, né? E já definir algumas escolhas, né? E deixar a decisão final para ele. Eu acho que isso também é bem importante. Eu uso muito o método coparticipativo, né? Para dar uma certa liberdade, né? Não só dele poder participar da concretização do sonho da casa, né? Eu acho que não apenas a gente fazer as indicações, mas a gente deixar de alguma forma, a gente tá sempre ali assessorando esse cliente, mas e cercando e fazendo com que aquilo tudo se torne mais assertivo. Então, assim, o fato né, do profissional ir e já escolher 2 books, e desses 2 books, por exemplo, 4 opções de papel, ao invés de 3.000 opções, isso já é um indicativo de liderança, né? A gente está selecionando, garimpando, a gente já olhou a preço para ver se já estava dentro daquele orçamento, a gente já viu as características do material, a gente já viu a questão estética da composição e harmonia com o projeto em si, e aí parte-se para efetivar essa compra. Então, nada melhor do que você ter alguém que você confie, né? Porque a liderança também vai passar para o outro uma posição de autoridade e confiança, que é extremamente positivo para esse profissional, para nós profissionais. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu acho que as pessoas tendem a achar, falando até um pouco assim que a gente vê no mercado, a achar que a criatividade é o que vai fazer o diferencial delas. E elas acabam esquecendo, né, que tem outras habilidades que precisam ser desenvolvidas que, de fato, vão ser o que vai fazer a diferença. Porque, no final das contas, quando vocês estudam, todos vão ter as mesmas, vamos dizer, ou possibilidades muito parecidas de exercer a criatividade e de fazer escolhas estéticas que sejam bacanas, né? Uhum. Claro que cada um vai depois até encontrar o seu próprio estilo e etc. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que você vê e o que você acha que realmente os profissionais deveriam focar para poder crescer profissionalmente. Eu acho que ao longo desse tempo que eu já estou no mercado e tenho colegas, né, de profissão que a gente se encontra, enfim, em várias ocasiões, né, eventos sociais e tudo mais, eu sempre percebi, não só desde quando eu era estudante, mas depois na vida profissional, que os profissionais eles se detêm muito no conhecimento técnico. Então, eles sempre querem mais conhecimento do design, da arquitetura, mas eles esquecem um pouco o lado que a gente tem que levar em paralelo, que é o lado que seja do empreendedorismo, do desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque a criatividade, todos, imagino que quase 100% das pessoas que fazem uma faculdade de design ou arquitetura são pessoas extremamente criativas. E dentro da criatividade, para você se diferenciar dentro de um mercado que a grande maioria dos profissionais tem essa habilidade,
né? Você não está se diferenciando, na verdade, você é mais um na multidão, né? Então, o fato de você tentar se diferenciar pela autoria, né? Você ter um trabalho mais autoral, por ter um trabalho mais significativo, que é reconhecido pela estética, é um caminho muito mais difícil, porque você até chegar nesse resultado, primeiro pessoal, porque para você ter esse resultado, isso é uma história, né? É um caminho de uma vida que você desenvolve como um artista, né? Ele tem aquela linha de trabalho, o design de interiores, o arquiteto, ele também vai ter essa linha de trabalho que é mais autoral. E para ele chegar a esse resultado, ele precisa de uma longa estrada, precisa ter desenvolvido muitos trabalhos, o que vai fazer com que ele se diferencie por esse lado. Então, resumindo, é um caminho muito mais difícil de você criar um diferencial. Então, o fato de eu ter procurado outras habilidades que me completassem e me fizessem diferente do outro, isso fez com que eu fosse vista como uma autoridade, ou como uma especialista, ou como um expert em um determinado modelo, digamos assim, de trabalho, que pode interessar e passou a interessar a um público específico meu. Então, fato que desenvolvendo essa habilidade, e a liderança foi uma delas, desde, por exemplo, desde um atendimento inicial, né, que eu conduzo de uma forma e eu sei conduzir a apresentação de uma proposta ou um briefing, tudo isso faz parte desse conhecimento e desse desenvolvimento dessa habilidade. Então, a gente ter e reconhecer isso, a gente consegue trabalhar melhor em todo, desde a criação até a apresentação do projeto, até o desenvolvimento de uma obra. Então, a liderança, ela pode e deve estar presente nesse profissional, independente do tipo de serviço que ele vai ocasionalmente desenvolver. Então, isso aí eu acho que é uma outra dúvida que fica. Profissionais imaginam assim: eu não vou acompanhar a obra, eu vou só fazer o projeto. Então, eu preciso de ter liderança para fazer o projeto? Muitas pessoas, né, muitos profissionais que, primeiro, essa é uma questão, muitos profissionais só fazem projeto porque não gostam da obra ou não gostam desse processo, que é desgastante realmente, é estressante, o gerenciamento. Então, muitos profissionais optam por fazer apenas o projeto, mas muitas vezes eles não têm o gostinho de ver esse resultado final, porque deixando o projeto na mão do cliente, muitas vezes esse projeto não é concluído conforme nós projetamos. Então, a gente corre um risco muito maior desse projeto ser, digamos, deturpado ou revisado ou refeito, ajustado conforme, né, o cliente comandou ali. Então, em primeiro lugar, a questão do projeto versus a conclusão da obra. E como você me perguntou, aonde entra a liderança para quem faz só o projeto, se não é ele que vai executar? Isso, assim, já confundindo o conceito da liderança com efetivamente você estar encabeçando uma equipe. E essa equipe, como eu falei, pode ser apenas o cliente e a família dele, você com ele. Se você está liderando e está mediando e está inspirando e está motivando todas aquelas pessoas e ajudando, mais do que tudo, a tomarem as melhores decisões, porque são muitas dúvidas que acabam surgindo ao longo do processo, ou quando você vai fazer um investimento, um aporte naquela residência, numa melhoria. Isso é um dinheiro que você está deixando de fazer uma outra coisa e está investindo ali naquele imóvel, né? Isso o profissional tem que estar naquele bem-estar. E isso o cliente tem que ter, o profissional tem que se conscientizar disso. E por que até no projeto ele pode usar a liderança a favor dele, né? Na verdade, acho que da mesma forma que o cliente quer otimizar o tempo dele, quando ele chega numa loja e já tem separado alguns mostruários que estão dentro daquele padrão para o projeto dele,
quando a gente direciona e lidera, o nosso trabalho também é otimizado. Então, o que isso vai acontecer para quem faz só projeto? Vai gerar menos dúvidas, vai gerar mais assertividade e, com certeza, menos retrabalho de desenho e uma série de coisas que vai complicar e vai aumentar esse prazo de dedicação desse profissional, que muitas vezes ele estimou num prazo menor e aquele processo mesmo de projeto acabou se prolongando muito por essa falta de liderança. Quais são as consequências disso que você acabou de falar? A pessoa pegar o profissional, ficar trabalhando tempo demais num projeto, ele fica insatisfeito, ele não está mais recebendo por aquilo, tá? E, às vezes, até por um certo apego, ele fica trabalhando de graça para o cliente para o projeto ficar do jeito que ele visualizou. Então, eu acho que o que é importante dentro dessa liderança que a gente está falando aqui, por exemplo, processos. O profissional ter qual é o primeiro passo. Então, uma coisa que a gente está fazendo, está implantando aqui no escritório, como a gente já tem várias indicações de parceiros nossos da área imobiliária, inclusive, a gente tem um processo que a gente segue. Então, quando esse cliente que ainda não falou com a gente, que não conhece a gente, ele entra em contato para a gente, que geralmente é por WhatsApp, eu direciono ele a nossa entrevista inicial, né? O nosso encontro virtual. Qual é o aplicativo que a gente vai usar para fazer esse primeiro encontro? Então, a gente direciona, a gente dá uma sugestão de horário que a gente possa encontrar com ele, né, virtualmente. E quando você não tem esses processos claros, você fica à mercê do cliente. Então, exemplo, o cliente entrou em contato com você e pediu para você ir na casa dele. Aí você não tem controle da agenda, não tem controle dos processos, fala assim, ok, então vamos marcar na sua casa no dia tal. E quando você está fazendo uma visita externa, você já tem custo. O que vai ser falado nessa reunião? Você sabe as informações mais importantes que você precisa captar desse cliente? Será que essa visita não poderia ser uma visita online? Será que não poderia ser um atendimento telefônico? Será que não poderia ser um formulário que você enviaria para ele? Então, eu acho que são várias questões aí para serem refletidas pelo profissional para saber se ele está guiando o trabalho dele da melhor forma, se ele está tendo liderança nesse sentido, muito antes da obra. A liderança vai desde o atendimento inicial. Exatamente. E eu acho que é um ponto também muito importante para você determinar nesse relacionamento cliente-profissional quem é que está ditando as regras, porque senão você fica muito na mão do cliente e ele é que passa o horário dele, eu só posso esse horário. E aí você fica sempre à mercê do cliente, como se o seu tempo também não tivesse valor. E isso é uma coisa também que eu comecei a usar muito, que eu acho que funciona. Eu falo para ele, para a gente poder otimizar o nosso tempo, o meu tempo e o seu. Porque você começa a valorizar o seu tempo. Você não está ali tomando cafezinho com ele na casa dele porque você não tem mais o que fazer. Aquilo ali é o seu trabalho. Então, você tem que se portar e demonstrar isso para ele, né, Ana? E você falou, assim, de processos. Isso pode até assustar algumas pessoas, né? Como coisas muito trabalhosas de se fazer, mas não, você criando um passo a passo, um guia, regras simples, isso já te norteia e te relembra de como você deve automatizar esse trabalho, né? Porque quando a gente automatiza, as coisas começam a fluir, você já faz aquilo no automático, nas primeiras vezes você vai se policiar mais, depois aquilo já acontece no automático. Isso só vai trazendo mais autoridade para o cliente, para o profissional, na verdade. Ele é visto com mais autoridade, né? Ele fica numa posição de expert. Eu acho que isso é muito importante, porque muitas pessoas confundem também um pouco da liderança
com a questão de estar impondo alguma coisa mais criativa, de projeto e tal. Confunde com a autoridade. Exatamente, né? Com autoritarismo, né? Na verdade, não. Na verdade, você detém a autoridade porque a pessoa te reconhece como você sabendo mais do que ela sobre aquilo. E ela vai, né, deixar você guiar se ela perceber essa consistência, na verdade, né? E eu acho que isso é importante. Não é um processo tão complexo. É um passo a passo que você vai fazer, né? De passos simples, só para você poder fazer da mesma forma sempre com os clientes que forem entrando e com o passar do tempo, isso se torna o automático, né, positivo, né? Não só para você ganhar tempo, mas como você ser reconhecido. Eu acho que esse reconhecimento também é muito importante, né, dentro da questão da liderança, porque você acaba sendo valorizado mais por ele quando ele te vê como um expert. E pelo contrário, muitos profissionais acabam deixando isso. E depois, uma das maiores questões para os profissionais é não se sentir valorizado pelo cliente. Mas será que não poderia ser o mau uso da liderança em benefício dele nesse quesito? Porque com essa imagem essa posição de expert, o próprio cliente te dá, né? Ele te vê. O profissional ganha uma percepção de valor. Ele entende o porquê ele contratou você e não o contrário. Ele se arrepender, né, de ter contratado um profissional para deixar tudo até mais confuso. Eu acho que o aspecto da liderança aqui para a gente é esse ganho né, para fechar assim, o próprio cliente ter uma percepção de valor tão grande que ele achar no final que até pagou pouco pelo trabalho que você realizou. E isso sim vai fazer com que ele vire um fã teu e sempre lembre de você na hora que surgiu o assunto decoração ou construção ou obra, ele vai ter uma experiência positiva e vai falar com bastante felicidade, digamos assim, de ter tido uma experiência positiva com uma obra ou com um projeto ou com um profissional da nossa área da decoração. E qual é, Ana, o primeiro passo aí que a gente pode dizer para quem está assistindo? Eu acho que assim é legal, deu para ter um panorama total, assim, geral, da importância da liderança e de pequenas ações que o profissional pode ter nas atitudes dele que vão fazer a diferença para ele conseguir o sucesso no projeto. Mas qual seria, então, o primeiro pequeno passo que quem está assistindo aí a live, ou quem está assistindo, né, a live gravada, pode dar para poder dar esse primeiro passo aí da liderança, de estar exercendo a liderança do próprio trabalho? Eu acho, como falamos do processo, uma coisa simples e pode ser o primeiro passo é realmente você fazer um script de um primeiro atendimento, que seja através, né, de uma simulação de um atendimento via WhatsApp, que, como você falou, é hoje uma forma muito comum. Hoje, né, raramente as pessoas ligam, o primeiro contato é pelo WhatsApp, e se você não tiver um exercício dessa prática, você vai deixar esse cliente escapar. E aí, quem não tem ainda esse volume e gostaria de ter, né? Eu acho que é até um exercício legal esse que você propôs, da pessoa começar a visualizar, estou até botando aqui o meu lado coach para fora, de você começar a visualizar clientes entrando em contato com você, pessoas que você nunca viu, começa a visualizar isso e pensa o que você vai falar para essa pessoa quando ela entrar em contato com você.
Qual é o direcionamento que você vai dar? Como que vai ser o seu primeiro atendimento? Quais são os serviços que você oferece? A pessoa vai querer saber várias informações. Então, pensa aí qual vai ser esse primeiro passo, fazer um script, né, inicial desse atendimento aos seus clientes que vão estar entrando aí em contato com vocês. E vamos encerrando, então. O tema de hoje foi como a liderança pode ajudar no sucesso do projeto. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.